Olá, aluno, seja bem-vindo. Hoje nós vamos trabalhar com derivadas parciais. Vamos primeiro ter uma ideia intuitiva sobre o que é uma derivada parcial e o que essa derivada permite que nós calculemos. Suponha que você tenha a produção de mesas de escritório por uma empresa. Suponha que a produção de mesas de escritório de uma empresa dependa de apenas dois insumos, capital e trabalho. Então, nós podemos pensar que P, que é a produção, é uma função P de capital e trabalho. Nessa tabela, nós temos na coluna o capital empregado e na linha o trabalho empregado. Nós temos de 1 a 5 e depois de 26 a 30, o capital, e o trabalho de 1 a 5 e depois de 60, 70 e 80. Esses intervalos são apenas ilustrativos, não há um critério específico no intervalo entre cada um dos insumos utilizados. Então, não há um critério do porquê o trabalho salta de 60 para 70 e nem aqui porque é de 2 em 2. Nós vamos utilizar essa tabela para ilustrar a intuição das derivadas parciais. Vamos imaginar que a empresa inicialmente emprega 3 trabalhadores e utiliza 2 unidades de capital. Vamos imaginar que dos 3 trabalhadores a empresa não possa modificar esse quantitativo, então ela não pode nem contratar mais trabalhadores e nem demitir mais trabalhadores. Nós tínhamos que a função P de produção era uma função de capital e trabalho. A quantidade de trabalho L empregada pela empresa não vai sofrer variação e vai ficar sempre constante em 3 unidades. Então, a função, de fato, depende apenas do capital K. Então, por isso que eu posso reescrever uma outra função G, função de apenas de K. Ou seja, que a produção depende apenas de K, já que o trabalho está fixo em 3. Essa ideia, então, de descrever a variação na produção à medida que o capital varia, mantido o trabalho fixo em 3 unidades, é a ideia de derivadas parciais, no sentido de que uma derivada parcial vai me permitir obter a variação da variável dependente, no caso a produção, quando apenas uma das variáveis sofrer uma alteração. Então, assim como uma derivada ordinária, que é aquela derivada de uma função de apenas uma variável, como y função de f de x, a derivada parcial também é um limite. Mas nesse caso, nós temos apenas aqui, então, o ΔK, a variação no capital apenas. Então, P, K mais um ΔK, ou seja, isso aqui é qual que é o novo valor empregado de capital, mantido o trabalho constante sobre a variação em K. Vamos aproximar o valor dessa derivada utilizando os dados da tabela 1. Vamos então, inicialmente, imaginar que a quantidade utilizada de trabalho está fixa em 3 unidades e a quantidade inicial empregada de capital são 2 unidades. 3 unidades de trabalho e 2 de capital produzem 2,4 unidades de produto. O que nós vamos fazer é variar a quantidade de capital em uma unidade a mais e uma unidade a menos. O que nós vamos fazer é acrescentar uma unidade de capital e reduzir uma unidade de capital, mantendo sempre o trabalho constante. Então, nós vamos observar apenas essa coluna nesse momento. Então, nós temos a produção
com 1 unidade de capital e 3 unidades de trabalho, resultando em 1,7 produtos. Temos a produção inicial com 2 unidades de capital e 3 de trabalho, resultando em 2,4 unidades. Temos a produção com 3 unidades de capital e 3 unidades de trabalho, resultando em 3 unidades de produto. O que nós vamos fazer é aproximar a derivada parcial da produção de P em relação a K. Essa derivada é igual ao limite de ΔK, em que K é o capital tendendo a zero, PK mais ΔK, L, menos PKL. Isso tudo por ΔK. Então perceba que nós vamos assumir aqui o K, quanto que o valor do capital variou. Ele variou de 2 unidades para 1 unidade. Então aqui nós temos um ΔK igual a menos 1. E aqui nós temos que o capital aumentou de 2 para 3 unidades. Então, temos, nesse caso, um ΔK igual a 1. Nós vamos aproximar o valor dessa derivada parcial, considerando tanto ΔK igual a menos 1, quanto ΔK igual a 1. Então, para ΔK igual a 1, ΔK igual a 1 significa que acrescentamos uma unidade de capital. Então, de fato, agora temos 3. Olhando por essa fórmula, então K era igual a 2 e eu acrescentei mais uma unidade, ΔK. Então, nós temos 3. Então, ficará o valor produzido com 3 unidades de capital, 3 de trabalho, menos o ponto inicial, que é qual? Que nós já vimos, 2 e 3. 2 e 3, dividido pela minha variação no capital, que nesse caso é 1 unidade. Resolvendo, nós teremos, substituindo os valores que nós obtemos pela tabela, e estão todos aqui, então será 3 e 3, produzir 3 unidades, menos o quanto foi produzido com 2 unidades de capital e 3 de trabalho, 2,4, dividido por 1. Isso será igual nós fazemos agora para ΔK igual a menos 1. Então, nesse caso, eu estou subtraindo uma unidade de capital. Agora, então, eu terei K igual a 2 menos uma unidade de capital. Isso resultará, então, em 2 menos 1, 1 unidade de capital e as mesmas 3 unidades de trabalho, menos o ponto inicial, 2 e 3, isso dividido pelo quanto que é a minha variação de capital, que nesse caso é menos 1. Substituindo o valor P, 1 e 3, nós vemos que é igual a 1,7. E o meu ponto inicial são 2,4 unidades dividido por menos 1. Isso será igual a 0,7. Para aproximar o valor da derivada parcial em relação a K, eu preciso somar o valor 0,7 e o valor 0,6 e dividir por 2, ou seja, calcular uma média. Isso será aproximadamente 0,65. Eu calculo essa média porque eu considero tanto uma variação
positiva em ΔK e uma variação negativa em ΔK. Para uma variação positiva, eu tenho um aumento da produção de 0,6. Para uma variação negativa, eu tenho uma redução de 0,7. Então, aqui eu tomo o valor médio. Então, uma variação em K, independente de ser positiva ou negativa, varia a produção em aproximadamente 0,65. Então, essa é a minha interpretação da derivada parcial. Perceba que se eu tenho uma variação positiva na quantidade de capital, aumentando em 1 unidade, eu terei que a produção aumentará em 0,65. E se eu reduzir a quantidade de capital em 1 unidade, a produção também reduzirá em aproximadamente 0,65. Como o sinal de 0,65 é positivo, nós temos que a relação é direta, ou seja, aumenta o capital, aumenta a produção. Diminui o capital, diminui a produção. E para o trabalho, vamos aproximar também o efeito de uma variação no trabalho sobre a quantidade produzida utilizando os dados da tabela. Nessa aula, nós supomos que o trabalho era fixo em 3 unidades, enquanto o capital então, na próxima aula, nós vamos inverter. Nós vamos considerar o capital como fixo e vamos considerar que o trabalho é a variável que pode sofrer alteração. E esse vai ser a ideia, a intuição de derivada da produção em relação a L. Até a próxima aula.